A Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 10, nos versículos de 1 a 39. Ora, visto que a lei é apenas uma sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca consegue aperfeiçoar aqueles que se aproximam de Deus com os mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente, eles oferecem. Um dos objetivos da escrita de Hebreus é provar a inutilidade, a inferioridade, a fraqueza da lei. A lei não é a imagem real das coisas. Lembra? São sombras, é sombra, é rascunho, é esboço. Jesus é o Salvador. Jesus é o Senhor. Aí fala dos mesmos sacrifícios que ano após ano, continuamente eles oferecem. Ano após ano. É realmente uma cegueira, né? É realmente um cerimonial, uma liturgia, um ritual que está desprovido da vida, do relacionamento, da intimidade, da transformação, da regeneração, do nascimento, do novo nascimento. Nada disso provém da lei. Jesus fez um único sacrifício, de uma vez por todas, e nos salvou. E isso que Jesus fez, removeu os nossos pecados. Apagou tudo que estava escrito contra nós. E a lei não consegue, não pode fazer isso. Se isso fosse possível, será que os sacrifícios não teriam deixado de ser oferecidos? Se tu oferecer sacrifício, perdoasse os pecados, se tu realizar os rituais, as cerimônias, os cultos, tudo te salvasse, por que tu ia ter que fazer? Por que sempre tem que estar repetindo? Se isso fosse possível, os sacrifícios não precisariam mais ser oferecidos, porque os que prestam culto têm sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então, se aquele sacrifício funcionasse, tu não ia ter o pecado, né? Então, tu não ia precisar fazer um novo sacrifício. Mas se tu tá sempre fazendo um sacrifício, tu tá sempre fazendo um ritual, é porque ele não resolve. Olha, se não é só pensar um pouco. 3. Entretanto, nesses sacrifícios ocorre recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, é impossível. É impossível. Quem removeu os pecados foi o Senhor Jesus. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Não te agradaste de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito: estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, o que a gente entende? Que Jesus cumpriu todas as exigências da lei. O mais alto sacrifício foi oferecido por Jesus. Ele se entregou. E se Deus quisesse, sacrifício e oferta,
holocausto, se fosse isso, Jesus não precisava ter vindo, porque eles faziam isso ano após ano, diariamente estavam fazendo. Como hoje, muitas pessoas seguem esse tipo de culto, acreditam nisso, tendo a Bíblia, tendo a palavra de Deus para nos ensinar. Preferem sacrifícios, preferem rituais, preferem seguir uma religião. E o que Jesus nos deu não foi uma religião, mas sim salvação, vida, intimidade, relacionamento. Eis aqui estou. Jesus se apresentou para cumprir toda a vontade de Deus, para obedecer tudo que a respeito dele estava escrito na Bíblia. Todas as profecias. Jesus cumpriu. Jesus obedeceu. Jesus fez a vontade do Pai. 8. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Ele remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, de novo, se o que acontecia na antiga aliança era tu oferecer sacrifícios com sangue de touros e de bodes para remover pecados, agora o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro imolado, o Cordeiro sem mancha, sem mácula, ele se oferece, ele se entrega para remover os nossos pecados. Então, a partir do momento que Jesus assume, né, o superior sacrifício, ele está removendo o primeiro. Ele veio substituir. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus, uma vez por todas. Então, eles precisavam de touros e bodes, e não resolvia. Não era suficiente. O Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma única vez, em um sacrifício, ele resolveu a nossa salvação. Ele cumpriu de uma vez por todas a vontade do Pai. E em Cristo nós somos santificados, perdoados, lavados. 11. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Tu percebe, assim, a pedagogia didática do autor de Hebreus, porque ele fica repetindo, e repetir é uma técnica de aprendizagem, de ensino, de memória. Tu repete para que o teu ouvinte, né, o teu aluno, memorize, entenda, compreenda. Então, o que ele está dizendo? Que o sacrifício de Cristo, ele é único e é para sempre. Ele foi feito uma única vez e deu conta de tudo. Por isso que a gente viu no outro capítulo, tu não pode crucificar Jesus de novo. Jesus foi morto, né, na cruz e ressuscitou. Então ele venceu, ele
triunfou, ele conseguiu, ele completou, ele consumou. E eles tinham que fazer sacrifícios dia após dia, dia após dia. Todo sacerdote se apresenta dia após dia, ano após ano, para exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios. É exatamente como muitas pessoas estão nos nossos dias, fazendo as mesmas coisas, que nunca, jamais removem pecados, resolvem suas vidas. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Eu vou dizer para vocês que esse versículo 13 de Hebreus capítulo 10, verso 13, versículo 13, é muito sério, a gente tem que parar, meditar e pensar. Olha bem. Aguardando daí em diante, até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Jesus venceu. Jesus triunfou. Jesus ressuscitou. Jesus expôs publicamente os principados e as potestades. Ele pegou, as chaves da morte e do inferno. E aí, tu não fica te perguntando? Se ele triunfou, se ele venceu, por que ele está aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés? O que tu pensa? Por que Jesus está aguardando? O que nós temos ou teríamos que fazer para que Jesus pudesse ter seus inimigos como estrado dos seus pés? Ide por todo o mundo pregando o Evangelho, fazendo discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. A volta do Senhor Jesus é certa, mas a Bíblia diz que ele só voltará quando o Evangelho for pregado. E nós sabemos que Satanás foi derrotado na cruz. Mas eu tenho dito para vocês, ele ainda tem um poder de ação e de atuação. Cada pessoa que ainda segue, ouve Satanás, que cede às tentações, que alimenta a sua carne, que vira as costas para Deus, para Jesus, para a Bíblia, está adiando a volta de Cristo. Cada um que se converte, cada um que se arrepende, cada um que tem seus pecados perdoados, cada um que prega o Evangelho, que brilha a sua luz, que faz a vontade do Pai, está apressando a volta de Cristo, se é que vocês entendem. Então, o Senhor Jesus assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quando Estevão foi martirizado, apedrejado, e Saulo consentia, e colocaram as vestes de Estevão, aos pés
ou perto de Paulo, Saulo. Atos, né? A Bíblia diz, temos vídeos sobre Estevão, que ele viu os céus abertos e ele viu o Senhor Jesus em pé. O Filho de Deus estava em pé. E a gente crê que ele se levantou para receber Estevão. Por quê? Olha o que está dizendo aqui. Depois do sacrifício de Jesus pelos nossos pecados, ele assentou-se à direita de Deus. E ele está aguardando. Ele está esperando. Assim como a criação, assim como a natureza aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Só que muitas vezes os filhos de Deus querem ser filhos dessa terra, querem viver a vida aqui sem fazer nada pelos outros. Quer as bênçãos, quer as bênçãos. Então, quando tu vê um Paulo da vida, né? Quando tu vê um Estevão, um Pedro, quando tu vê todas essas pessoas, esses irmãos que dão tudo o que tem para que o evangelho seja pregado, tu tá ajudando, colaborando, cooperando para que os inimigos de Jesus sejam postos embaixo dos seus pés. Tu entende? Esse versículo é uma revelação do nosso papel nesse mundo. O mundo jaz no maligno. Então o que quer dizer? Os inimigos estão triunfando. Os inimigos estão comemorando todos os dias. O inferno está sendo, vamos dizer, a porta de entrada, né? As pessoas estão no mundo. O mundo jaz no maligno. Então as pessoas estão mortas. Elas estão no inferno, no Hades, estão perdidas. Então, ao invés dos inimigos estarem sendo derrotados, eles estão ganhando força. Porque as pessoas estão perdidas. Perdidas. Cegas. O Deus desse século cegou o entendimento delas. E eu falo para vocês, nós temos que fazer o quê? Saquear o inferno e povoar o céu. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas parece que a igreja está preocupada com outras coisas. Parece que eles não estão entendendo que Jesus está aguardando, que Jesus está esperando, que Jesus está observando. Aí a gente diz, volta, Senhor Jesus, vem, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem, vem, Jesus. Mas como que ele vai vir? Se os inimigos estão fazendo e acontecendo, estão tripudiando, se as pessoas todos os dias morrem sem Jesus, quantos não ouviram falar ainda dessa mensagem? Então, sim, Jesus está aguardando. Nós estamos trabalhando, nós estamos lutando, nós estamos fazendo a parte que nos cabe ou não? Estamos só vivendo a nossa vida de uma forma egoísta, enquanto as outras pessoas estão indo para o inferno. E sim, a festa no inferno, né? Vamos dizer assim, a alegria, a comemoração no inferno é quando alguém morre sem Jesus. Isso é tão sério, tão grave. Isso que movia Paulo, isso que moveu Estevão, isso que moveu homens e mulheres de Deus para pregar o evangelho, mesmo que isso custasse a sua própria vida.
Então eu vou ler de novo. Eu espero que isso entre no coração de vocês, como no meu, de que nós não podemos ser indiferentes. Nós não podemos achar que é normal uma pessoa morrer sem Jesus. Sim, a pessoa tem direito, tem liberdade, tem livre-arbítrio, mas ela tem que ouvir. O evangelho tem que ser pregado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porque, após ter dito, esta é a aliança que farei com vocês, depois daqueles dias, diz o Senhor, imprimirei as minhas leis no coração deles e as inscreverei sobre a sua mente. Acrescenta, também dos seus pecados e das suas iniquidades jamais me lembrarei. Ora, onde há remissão de pecados, não existe mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Então, o pecado já foi removido, não tem mais pecado, não precisa sacrifício pelo pecado. Olha como eu falei que ele repete. A gente já viu essa citação, já estudou, né, essa citação, e ele, para dar ênfase, ele repete de que nós somos santificados. A presença do Espírito Santo em nós permite que nós possamos viver este processo de santificação, que nós possamos viver em santidade, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai. 19. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Estávamos longe, afastados de Deus. E o Senhor Jesus, com seu sacrifício, com seu único sacrifício, nos aproximou de Deus por um novo e vivo caminho. Ele abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, ele se entregou, se ofereceu. O que um sacerdote fazia, um sumo sacerdote, ele fez uma única vez. Se nós somos salvos, beneficiados por esse sacrifício, nós podemos nos achegar, nos aproximar de Deus. A parede que separava não separa mais. O véu que separava não separa mais. O muro de inimizade foi derrubado, foi destruído. O nosso coração foi purificado. O nosso corpo foi lavado. Nós somos uma nova criação, uma nova criatura. Fomos gerados em Cristo. 23. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Então, nós somos santos e santificados, nós devemos estar junto com os santos. Nós devemos perseverar com os santos. É a perseverança dos santos. Nós recebemos força, consolo, alegria na comunhão. Deus ordena a sua bênção quando os irmãos estão unidos. Então,
Nós temos que animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Hoje tu precisa e tu é abençoado. Amanhã tu abençoa o outro que precisa. Nós estamos numa corrida. Nós estamos num exército, numa batalha. Temos que estar unidos, unânimes, uma só voz, um só coração, uma só mente. Prática de boas obras. Fazer o bem. Não são as boas obras que nos salvam, mas depois de salvos, praticamos boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, não deixar de congregar, como é costume de alguns. E o amor de muitos esfriará. Vimos na pandemia o efeito que a pandemia causou nas igrejas. Pessoas que se acostumaram a não ir mais no culto presencial, né? Que se afastaram da comunhão com os irmãos, ficaram reclusos, introvertidos, fechados, ensimesmados. E sim, nós não podemos deixar de congregar. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Um dia nos teus átrios vale mais que 1000 fora deles. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Então, tu imagina que quando eles estavam escrevendo, lendo, estudando, eles já sabiam que o dia se aproximava. E nós, em 2024, quantos de nós estão vivendo como se o dia estivesse muito distante? 26. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se tu sabe que é para fazer o bem e tu não faz, tu tá pecando. 27. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Há um espaço para o arrependimento. Há um espaço para a conversão. Há um tempo. Esses dias estão sendo abreviados para que mais pessoas se salvem. Mas os que teimam em recusar, rejeitar, sofrerão uma terrível expectativa de juízo e de fogo vingador. 28. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se nós não pregarmos o Evangelho, aquela pessoa será inimiga de Deus, como nós éramos, estranhos,
inimigos, distantes, perdidos. Então nós fomos alcançados por Jesus, pela graça, pelo amor do Pai. Somos salvos. Quando tu prega o Evangelho, quando tu anuncia a mensagem, quando tu fala de Jesus, quando tu convida para ir na igreja, quando tu envia um vídeo sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, tu tá evangelizando. Quando tu ora, quando tu dá um bom testemunho, quando tu paga o mal com o bem, tudo isso que tu tá fazendo é para que essas pessoas que são inimigas de Deus possam conhecer o amor de Deus e possam se salvar e venham a ser amigas de Deus. Porque todo inimigo de Deus vai ser destruído. E ele compara, se na lei eles morriam sem misericórdia, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, imagina o castigo eterno daqueles que rejeitam e rejeitaram o Senhor Jesus. Porque se nós fomos salvos da ira, eles, essas pessoas também devem ser salvos da ira. Elas também têm que conhecer esse amor, esse perdão, esse sacrifício. Se nós somos felizes e abençoados, e justos e justificados, santos e santificados, porque Jesus morreu por nós, essas pessoas também devem saber disso. Elas podem se converter. Não tem coração duro, suficientemente duro. Não. A palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha, a rocha, a pedra, a montanha. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós temos que pregar, nós temos que anunciar, nós temos que falar, nós temos que orar, nós temos que ser luz da terra, luz do mundo e sal da terra. 32. Lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Olha quando a gente viu, naquele capítulo que eu convido vocês a assistir, dos que caíram, né? Depois de iluminados. Então, lembra que eu falei para vocês? Uma coisa é ser iluminado, outra coisa é tu receber a luz de Jesus em ti, a luz do Espírito Santo, e tu passar a iluminar, a ser luz do mundo. E aqui tá dizendo que quando tu é iluminado, depois vem luta e sofrimento. E lembra que eu falei para vocês da semente que começa a crescer, que tem raízes, e aí o sol quente, o sol forte, ela definha, começa a crescer, tendo raízes, mas o que que acontece? Tá sobre a pedra, não consegue aprofundar as raízes. Ou os que crescem no meio dos espinhos e vem as bênçãos, a fascinação das riquezas do mundo e sufocam. Então, sim, eles foram iluminados, mas veio grande luta e sofrimento. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Sim, relativizar a vida aqui na Terra, entender as limitações, o sofrimento, as lutas, as tribulações, tudo que está envolvido em ser cristão. Completar os sofrimentos de Cristo. Porque no céu nós temos um patrimônio superior e durável, permanente, eterno.
E nós sabemos que quando algum judeu, israelense, um hebreu, se converte, ele sofre muitas retaliações, bem como outros povos, onde o evangelho não é permitido, onde não há liberdade religiosa, liberdade de crença, de fé. Essas pessoas sofrem muito quando professam a fé cristã. 35. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder dele a minha alma não se agradará. Desculpa, eu li mal. E se retroceder dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Então, na outra tradução dizia conservação. E eu lembro de ter comentado, né, que eu sempre penso na azeitona que fica conservada. Então, nós somos conservados, preservados através da fé em Cristo, em Deus, a confiança, a perseverança, acreditar na promessa, não duvidar, não vacilar. O que nós aprendemos hoje com este capítulo 10? Que Jesus, tendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. O Senhor Jesus está aguardando, Ele está esperando que seus filhos, que suas filhas façam aquilo que Ele ordenou. Ir por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar, batizando, fazendo discípulos. Essa é a nossa missão. É para isso que ainda estamos aqui. O meu justo viverá pela fé. Se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Nós somos, entretanto, da fé, para a conservação, para a preservação da alma.